Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou estudante de História e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o feudalismo. Afinal, o que é o feudalismo? Então, vamos à definição. O feudalismo, ele é uma organização econômica, social e política que ocorreu na Europa Ocidental, no período da Idade Média, entre os séculos 4 a 15, em um contexto histórico da desintegração do Império Romano e das invasões bárbaras. Vamos às características principais do feudalismo. Antes, vale destacar que esse sistema ele era baseado na posse das terras e não no comércio, ou seja, tudo que era produzido no campo, ele servia muito mais para alimentar os habitantes do campo, que eram os feudos, ou seja, aqueles que administravam, e os servos, aqueles que prestavam serviços aos feudos. Tudo isso, toda essa produção do campo, ela servia muito mais para alimentar esses habitantes do que uma atividade econômica em si. Vamos falar então sobre os servos. Os servos não eram escravos, mas eles não podiam sair da terra. Em troca de proteção militar e do uso das terras, eles pagavam impostos. Ou seja, os servos eles ficavam nas terras e essa proteção militar que se tinha essa necessidade de proteção militar por conta das guerras da época e das invasões bárbaras. Ou seja, você fica aqui na minha terra, você tem a proteção militar, mas ao mesmo tempo você vai ser cobrado impostos para você ficar aqui. Então, por isso que eles não eram considerados como escravos. Outra curiosidade sobre esse sistema eram os tipos de terra. Eu vou destacar dois aqui, que era o manso senhorial e o manso servil. O manso senhorial era usado pelos senhores e o manso servil eram usados pelos servos. Como falamos anteriormente, os servos eles precisavam pagar impostos através de trabalhos para os seus senhores. E um desses impostos era o corvéia, que o servo ele precisava trabalhar 3 dias obrigatoriamente nas terras do seu senhor. Assim como existiam outros impostos, talha, banalidades, taxa de casamento e mão morta. Todos esses impostos, eles eram assim. Você usufrui algo aqui do feudo, mas ao mesmo tempo você precisa compensar esse uso com um serviço. E tem um ponto importante também nessa época, que é o poder da igreja sobre os feudos. É o poder da igreja nessa época. Vale ressaltar que os reis eles não tinham muita autoridade. Então, por conta dessa falta de autoridade dos reis, a igreja ela foi começando a ter uma relação com os feudos e essa relação ela foi uma relação totalmente intencional em ter poder e influência dentro dessa sociedade. Então, esse poder, essa influência foi tendo evidência em várias questões. Por exemplo, quando se tinha doenças ali entre a população, a igreja ela proibia os avanços científicos, porque ela falava que isso era algo que era da vontade de Deus, que era um castigo de Deus. Então isso dá para se dizer que foi uma influência ruim. Então a igreja ela não tinha só influência na parte espiritual, mas ela também tinha uma influência na parte de poder que de forma, infelizmente, né, a gente fala assim, de forma ruim, ela ficou com essa imagem nesse período. E para finalizar esse vídeo, eu trago aqui uma reflexão sobre esse período e sobre as características, como funcionava, tendo uma aplicação nos dias de hoje. Eu vejo que aonde não há uma democracia, aonde não há a influência do povo nas decisões, em votação de quem vai estar no poder ou não, isso nunca vai ser benéfico. Então, toda vez que o poder ele é centralizado em alguém ou em uma instituição aonde o povo, aonde as classes sociais elas não têm influência em votar, em escolher quem vai poder estar ali, aonde tudo isso é centralizador, para nós isso é um modelo que não serve, na verdade não deveria servir, né, como padrão. Então essa é a minha reflexão quanto a esse modelo, que é um modelo que se centralizava tanto nos senhores feudais na igreja, e eles tinham muito poder e influência sobre tudo. Então, aonde o povo ele não tem voz e aonde a gente precisa sempre depender de ouvir alguém e não ter uma ação popular, não ter a população tendo voz ativa, isso não é algo benéfico.